Constantemente, as operações policiais são notícias na imprensa. Para que uma operação seja colocada em prática, são necessários indícios da prática de crime ou irregularidades e autorização judicial. Há vários mandados que são expedidos nesses casos, como de prisão, busca e apreensão e condução coercitiva, que é obrigar uma pessoa a comparecer perante a autoridade. Mas em que situações esses instrumentos são usados? Para falar sobre esse assunto, eu converso com o advogado João Felipe de Carvalho. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Érica. Bom, para começar, eu queria que você explicasse quais os aspectos legais envolvidos aí numa operação policial. De que modo essa operação se dá, né? Quem faz esse pedido e de que forma ela chega às ruas e executa esses mandados? Sim. As operações no âmbito criminal, elas têm a natureza de inquérito policial. Então, seja qual for essa operação, seja quem for o investigado, eles vão seguir as regras do inquérito policial. Então, a pessoa que está sendo investigada vai definir qual é o órgão que vai fazer a investigação, seja a Polícia Federal, seja a Polícia Civil e até o Ministério Público, que também participa dessa fase de investigação de crimes. A gente sabe que são envolvidos aí esses mandados, né? A justiça que expede esses mandados de prisão, condução coercitiva e busca e apreensão. De prisão, todo mundo sabe que é para prender a pessoa, né? Mas qual a diferença aí do mandado de busca e apreensão? O que pode ser apreendido na casa de uma pessoa, no escritório, ou seja, lá onde for cumprido esse mandado, e a condução coercitiva? Muito importante essa pergunta, Érica. Muito se ouve falar sobre o assunto e é necessária, no caso, uma explicação. Os mandados expedidos pelo Judiciário são todos a requerimento de uma autoridade que está investigando, seja ela a Polícia Civil, Federal, seja o Ministério Público. Esses mandados, eles são expedidos sempre de forma fundamentada, porque eles vão aí interferir nos direitos fundamentais daquela pessoa que está sendo investigada. O mandado de prisão, muito famoso, vai privar a pessoa da liberdade, seja ele por meio de uma prisão preventiva, temporária, flagrante. O flagrante, no caso, não tem pertinência em investigação, mas porque não é expedido, ele é cumprido no momento, no ato do crime. Mas os demais são todos por uma autoridade judiciária. O mandado de busca e apreensão, ele sempre tem que ser feito de forma fundamentada, seja qual for o crime que ele esteja amparado a investigar. Se for um crime de corrupção, de um crime contra a ordem financeira, um crime tributário, uma corrupção, o juiz ele tem que, no meio do mandado de busca e apreensão, explicar o que é que a polícia vai lá procurar, né? Se seja arquivo, seja banco de dados informatizados, seja um livro caixa de uma empresa grande. Então, o mandado de busca e apreensão tem essa finalidade, angariar provas para a instrução de um inquérito policial de um crime que está sendo investigado. Diferente desses dois, Érica, tem essa condução coercitiva, né? Essa condução coercitiva tem um nome vulgar, antigo, que é uma condução debaixo de vara, é um nome romano que deram para essa condução coercitiva. E ela é muito simples. Ela funciona quando um juiz convida um investigado para comparecer em audiência, ou um depoimento pessoal, a maioria das vezes são nesses dois casos, e essa pessoa não vem. Essa pessoa chamada uma vez não comparece, chamada a segunda vez não comparece, o juiz então determina que a polícia vá até o local onde essa pessoa se encontra e traga ela em juízo para participar daquele ato formal, uma audiência, um depoimento. Isso é uma condução coercitiva. Uma pessoa que tenha contra ela um desses mandados da justiça pode se negar a cumprir ou não, né? Essa pessoa não pode se recusar a cumprir porque eles são um mandado dirigido ao oficial de justiça, à polícia cumprir. Então, o mandado de prisão, a polícia vai lá e recolhe, busca essa pessoa. O mandado de busca e apreensão geralmente é dirigido a um local. Então, mesmo que a pessoa não queira que a polícia entre, essa polícia tem total autonomia para fazer um arrombamento, entrar, violar a guarita e ali cumprir o mandado. O de condução coercitiva também é a mesma coisa. A pessoa vai lá, não quero ser levado. A polícia vai pegar essa pessoa e vai levá-la independente da vontade dela. Tá ótimo, a gente continua nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor.
Aqui no estúdio nós voltamos a falar com o advogado João Felipe de Carvalho, que conversa hoje com a gente sobre as operações policiais. Nessas operações, doutor, esses mandados de prisão são de prisão temporária ou de prisão preventiva? Ou podem ser de temporária ou preventiva? São ambas duas formas distintas de prisão cautelar, né? Que é aquela prisão que ocorre durante o processo, né? Então, tanto o mandado de prisão temporária como de prisão preventiva são muito comuns. Diria até que mais comum é o de prisão preventiva. Cada um deles tem seus requisitos próprios. O mandado de prisão temporária, ele tem que obedecer a um trâmite de uma lei antiga, de 89. Então, lá tem os requisitos que você precisa cumprir para que caiba uma prisão temporária. Ela é muito incomum porque ela tem prazo. A prisão temporária ela tem prazo determinado, de 10, 15 dias, segundo a lei, dependendo do crime, se é hediondo ou não. Então, isso dá muito trabalho para o juiz, porque ele tem que ficar renovando aquela prisão com esse prazo. A prisão preventiva não, embora os requisitos sejam outros, para o juiz ele decretar uma prisão preventiva, ele decreta uma vez só, e essa pessoa só sai de lá quando ele mesmo relaxar aquela prisão, ele mesmo, o juiz, eu digo o juiz, ou o tribunal, que faz a liberdade provisória ou revoga aquela prisão. Então, são duas distintas, com cabimentos distintos, comuns ambas. E agora falando da defesa, quais os tipos de instrumentos que a defesa tem para tirar o cliente que está lá, a pessoa que foi pega numa dessas operações? Existem, né? Sim, pedidos de liberdade. Bom, assunto que conhecemos bastante no dia a dia da advocacia e do Ministério Público, do Judiciário, é lidar com esses instrumentos de defesa, né? Até porque o papel do advogado é exatamente fazer pedido de liberdade, do Ministério Público contestar esses pedidos, o juiz, então comuns. A Constituição Federal, ela faz a abertura para três possibilidades maiores de pedido de liberdade, são as mais conhecidas. Existem vários outros, a depender do caso, mas mencionaria aqui, Érica, por exemplo, o relaxamento de prisão em flagrante. Por exemplo, a pessoa foi presa em flagrante, se aquela prisão não cumpriu os requisitos do artigo 302 do Código de Processo Penal, então o juiz tem que relaxar ela. É uma medida constitucional. Mencionaria também a liberdade provisória, muito famosa. A liberdade provisória é quando o preso ele não se encaixa em nenhuma das possibilidades do artigo 312, que é ele dizer que ele não vai fugir, que ele tem residência fixa, que ele não vai cometer outros crimes. Então, nesse cabimento, existe o pedido de liberdade provisória, dentre eles o mais comum. E existe também o grande, o famoso, o gigante do pedido do habeas corpus. O habeas corpus ele é uma ação autônoma, um remédio constitucional independente. Quando não couber nenhuma das outros pedidos de prisão, cabe o habeas corpus, que eu acho que na prática do tribunal, o mais utilizado. Uma pessoa que é presa numa operação dessa, depois, por um desses instrumentos, é solta, volta à liberdade ou provisoriamente. Ela pode ser presa novamente na mesma operação? É incomum isso ocorrer, até porque o pedido de prisão naquela operação para determinada pessoa foi feito e o de liberdade foi deferido. Mas, se ocorrer fatos posteriores e diversos daquele que levou ele à prisão em um momento anterior, vamos supor que ele cometa... há outros indícios de que ele tem que ser preso. Por exemplo, ele não tem endereço e vai fugir. Aí o advogado forma o endereço, pronto, revogada aquela prisão preventiva, ele volta para a rua. E aí ele começa a corromper testemunhas. Então o juiz pode sim, no mesmo inquérito, na mesma operação, prender ele novamente, desde que seja por um outro motivo. E uma prisão temporária, ela pode ser convertida em preventiva? Pode, muito comum, até para facilitar o trabalho do judiciário, porque a preventiva ela só é feita uma vez e a temporária tem que ser renovada. Mas acontece sim, mas se isso acontecer, tem que obedecer os requisitos da prisão preventiva. O juiz tem que refundamentar tudo de novo, e como o mandado de prisão exige, e soltar aquela pessoa ali agora por um outro motivo, que ou renovar a prisão dela por um outro motivo, que é, no caso, a prisão preventiva, né? Tá ótimo, obrigada pela participação mais uma vez. Eu conversei com o João Felipe de Carvalho, que é advogado, e conversou com a gente hoje a respeito das operações policiais e de tudo que acontece dentro de uma operação. Obrigada pela participação e até uma próxima.